Então, a palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração, já fazia um tempo que o Senhor vinha ministrando sobre isso, e quando o pastor falou sobre essa série, eu achei que ele iria me convidar. Mas aí ele me vetou da série. Ele não me convidou, gente. Mas eu tinha uma palavra, eu disse assim, eu vou pregar a palavra que o Senhor me deu. Aí eu estendi a série para mais um episódio, que no caso é hoje, para finalizar aquilo que o Senhor, com que o Senhor me deu e ministrou meu coração durante esses dias, né? Pais e filhos com propósito, arcos de fogo, flechas incendiadas, amém? Por isso que eu trouxe esse arco aqui e essa flecha, e mais para frente a gente vai falar sobre isso. Vocês já devem imaginar qual é a palavra-chave, qual é a palavra base de hoje. Alguém pode citar aí? Alguém conhece essa palavra? Que palavra vocês acham que eu vou trazer hoje? Salmos, que fala o quê? Vai voltar à escola do saber. Se vocês faltarem, hein, que vocês não sabem me dizer um versículo da Bíblia. Salmo 127, do 3 ao 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Fecha o teu olho, vamos estar orando. Paizinho, eis-nos aqui, Senhor. Estamos diante de Ti, Pai, com nosso coração aberto para receber a Tua palavra agora, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para se mover no nosso meio, ministrando cada vida, cada coração. Que os nossos ouvidos se abram, que a nossa mente se abra. E que recebamos, Senhor, um entendimento e uma revelação que vem do céu, que vem do alto, Pai. Para que possamos guardar, Senhor, com sabedoria a Tua palavra, Senhor, no nosso coração. Para que venhamos a cumprir o Teu propósito aqui, Pai. Nos alinha, nos direciona, Pai. E que o nosso coração receba a flecha do Teu Espírito Santo. Que é a flecha que incendeia, Senhor, as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus. Então, se você que não tem filhos, de repente está pensando, hoje a palavra não é para mim. Preste atenção, porque essa palavra também é para ti. Tá? É para você. Todos nós somos filhos, né? Sem alguma coisa que todo mundo é filho. Talvez tenha aqui alguém que não seja mãe ou que não seja pai. Mas com certeza todos nós aqui somos filhos, porque ninguém nasceu de uma chocadeira, como diz o pastor. Então, filhos, eles vêm para as nossas vidas com um propósito. E isso já é lindo e é maravilhoso demais. E eu sempre digo que eu amo aconselhar os casais quando se trata de filhos. Porque é um momento assim que tu olha para a criança e tu olha para o pai ou para a mãe e parece que o pai e a mãe estão falando deles próprios. Porque o filho é quem o pai e a mãe são. E isso é genial, porque Deus usa os filhos para nos moldar e para nos mudar. Porque quando nós começamos a nos enxergar naquele serzinho tão pequeno e muitas vezes tão irritante, nós pensamos, não adianta eu falar, eu preciso mudar. Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E assim como os filhos vêm com um propósito para nossas vidas, nós também temos um propósito na vida dos nossos filhos. Eles são a nossa primeira missão aqui na terra. Parte da nossa responsabilidade para com Deus. Nós podemos fazer muitas coisas. Vamos errar, vamos falhar, vamos recomeçar. Podemos concluir várias missões. Algumas não, pois muitas vezes nós falhamos. Mas se tem uma missão que nós não podemos falhar jamais, é na missão como pai,
é na missão como mãe. Porque essa é a principal responsabilidade que o Senhor nos deu. E a gente vai discorrer sobre alguns tópicos. E a gente vai falando sobre eles. E o primeiro tópico e base para essa palavra é o entendimento que gerar filhos é o primeiro mandamento ou ordenança que Deus dá aos homens. Então, isso aqui quebra com aquele sofisma ou aquela falácia de que eu escolho se eu quero ter filhos ou não. Às vezes muitos casais vivem bem entre os dois. Não, e optam, nós não queremos ter filhos. Isso não é bíblico. Em Gênesis 1:28, a primeira coisa que Deus diz é: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Só essa parte aqui eu já apresento para vocês um grande problema hoje da sociedade, que é o não querer ter filhos. As mulheres, elas não querem mais gerar. A pastora Dayana falava sobre isso ontem aqui para nós. As mulheres não querem mais. As mulheres querem construir a sua carreira, ter um relacionamento bom, estável, viver a sua vida, viajar e ter um cachorro. Agora, um bebê reborn. Nada mais maravilhoso, gente, tu ter um filho que você pode desligar ele à noite. O sonho de toda mãe é um bebê reborn. Muitas vezes a gente olha para a criança e pergunta: aonde desliga o botão? Pelo amor de Jesus, dá para guardar? Dá para botar na caixa de volta? Dá para tirar férias, largar, jogar dentro do armário e sair uma viagem para a gente volta e vira mãe reborn de novo? Mas o Senhor nos deu um legado. O Senhor nos gerou como filhos. E o Senhor, assim dessa forma, deseja que a gente continue gerando e multiplicando, enchendo a terra. Amém? Segundo ponto. Filhos são chamados desde o ventre. Por isso, grandes homens de Deus vieram de ventres estéreis. Então hoje eu quero falar para você que está tentando ter um bebê, mas ainda não conseguiu. Do teu ventre vai vir um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Porque aonde há resistência, é porque esse ventre vai gerar algo poderoso nas mãos do Senhor. Amém? Há 6 mulheres estéreis na Bíblia. 3 das 4 matriarcas, Sara, Rebeca e Raquel. Cada uma delas tinha uma promessa. A promessa que estava sobre Abraão, de ser uma grande nação. E todas enfrentaram grande resistência para gerar. Porque a primeira coisa que o inimigo faz é tentar roubar o fruto que está no nosso ventre. Ana, mãe do profeta Samuel. A esposa anônima de Manoá, mãe de Sansão, que nós vimos a semana passada. E a grande mulher de Sunem, também chamada de Sunamita, uma acólita do profeta Eliseu. Essa resistência, ela não é somente natural, ela é espiritual. Que há promessas do Senhor, que nós vamos gerar e conquistar elas em oração. E os filhos são uma delas. Muitas mães que estão aqui já lutaram um dia ou ainda estão lutando pelos filhos que estão fora do caminho do Senhor. Mas há uma promessa sobre a tua vida. Há uma promessa sobre a tua casa. Quando nós viemos para Jesus, as maldições, elas são quebradas.
E os nossos filhos, eles já não estão fadados a viver pelos decretos, pelas maldições que foram geradas nos nossos antepassados. Não, eles estão agora sobre a bênção, debaixo da bênção. E essa bênção vai alcançar a vida deles, amém? Vocês creem? Filhos carregam legados. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que uma criança, por mais pequena que seja, quando criada debaixo dos ensinamentos, poder e graça de Deus, ela vai ser uma bomba no inferno. Por isso, tanto ataque e estratégia têm sido levantadas para roubar a futura geração. Aborto, pais ausentes, abusos. E a gente está vivendo uma loucura na humanidade. Pessoas abortando o filho do seu ventre e adotando bonecos para criar como filhos. O que o futuro nos aguarda diante de uma realidade como essa? A que ponto está chegando a humanidade? Como diz aquela música, assim caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade. Então o intento do inimigo é roubar o projeto de Deus. Qual é o maior projeto de Deus, igreja? É a família. O intento do inimigo é a destruição da família. E ele começa pelo ventre, roubando a futura geração. Pois sem os filhos, quem irá continuar o legado que nos foi deixado? Quem irá continuar proclamando as boas novas? Quem irá levando o evangelho pelas nações? Quem irá, senão os nossos filhos? Eu herdei um legado dos meus pais. E eu passei esse legado para minha filha. Essa paixão pelo reino, por Jesus. Isso é algo que a gente vai gerando de geração em geração. Ontem nós vemos aqui as meninas ministrando, a Bia e a Sophie cantando louvor aqui, elas que fizeram o louvor. Ontem foi, um encontro em comemoração ao Dia das Mães. E aí o domínio era delas, né? Eu disse, é com vocês que vão fazer o louvor, e elas são minhas parceiras, como eu digo para elas topam tudo. Se eu disser vocês vão cantar, elas cantam. Se eu disser vocês vão pregar, elas pregam. Se eu disser vocês vão dançar, elas dançam. Sede, isso elas já estão sendo geradas nesse ambiente de adoração. Isso vai fazer toda a diferença na vida delas no futuro. Há um legado. Há uma história sendo escrita. Começou ali, nos pais. E elas já estão sendo geradas nisso. Elas já estão crescendo debaixo dessa bênção. Elas já estão... Vocês viram a semana do Dia das Mães que a gente passou o vídeo aqui? Que elas falaram... Qual é o louvor que a mãe mais gosta? Como a mamãe adora. Gente, foi maravilhoso. Tinha uma que falava assim, a minha mãe adora limpando aqui, a Maiara, a dar faxina nele. A minha mãe adora limpando. Se tu pergunta pra ela, ela vai imitar, que ali no vídeo ela não imitou. Eu disse assim, imita a Sofia. Ela fica assim, tá adorando, tá orando e tá limpando. Outra diz também que foi a Isa, mãe da Gabi. A minha mãe adora quando tá fazendo as coisas em casa. Mas de vez em quando ela entra para dentro da porta. Ela entra para dentro do quarto dela e fecha a porta. Não tem nada mais educativo para os nossos filhos do que a nossa vida. Isso tu não paga para ninguém ensinar. Você pode pagar o ensino na escola. Você pode ensinar
para eles aprender geografia, história, matemática, física. Mas a vida com Deus você não paga ninguém para ensinar. Só você consegue ensinar isso. Senão ele vai ser um crente domingueiro. Ele vai achar que a gente adora só quando vem para a igreja. Que o culto é só no domingo. Não é. O nosso culto ele é diário. Terceiro ponto. Deus cumpre o seu propósito com aqueles filhos que lhes são entregues. É por isso que a gente apresenta as crianças para Jesus aqui. Não é um batismo. Porque o batismo ele é para arrependimento dos pecados. Então nós não batizamos crianças. Elas não têm consciência. O batismo é uma decisão, é uma escolha. Jesus no templo, ele foi apresentado aos 8 dias de vida. E foi batizado quando adulto. Então nós não batizamos as crianças. Nós apresentamos. Deus, ele deu o livre-arbítrio para o homem. Escolhas. Ele não vai interferir na tua vida se tu não quiser. Ele deu isso para o homem. Se Deus pudesse interferir no teu livre-arbítrio, hoje todo mundo, todas as pessoas de todos os lugares estariam frequentando uma igreja. Não é assim? Porque Deus ia chegar e ia te dizer, eu te criei, vem aqui. Fui eu que te fiz, bora, vamos lá. Tu vai estar na igreja e ponto final. Mas não. É um convite. Você quer me seguir? E assim é com os nossos filhos. Você pode entregar os seus filhos para o Senhor? Ou não. Mas essa entrega, ela é sem volta. Nós entregamos para o Senhor. E isso exige de nós confiança e fé. De que é o Senhor que vai tomar conta. De que é o Senhor que vai cuidar. De que o futuro deles, o destino deles, está nas mãos do Senhor. E não na nossa. E muitas vezes nós aprendemos isso da pior forma. Porque nós lutamos na força do nosso braço. Para que as coisas com os nossos filhos saiam da maneira que a gente quer. Mas a nossa maneira não é a maneira do Senhor. E nós precisamos apenas confiar na palavra dEle, na promessa dEle, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque Ele vai alcançar. Nós temos um testemunho aqui lindo, que é da vida do Leandro. Cadê o Leandrinho? Cadê, filho? Ah, tu tá aí. E essa semana eu acho que ele mandou para o pastor as fotos das cartas que ele achou no meio da Bíblia da mãe dele. Que coisa mais linda. A oração. E ali ela escreveu com toda a simplicidade, reconhecendo a simplicidade dela e dizendo, Senhor, atende a súplica da tua serva. Que o meu filho saia das drogas. Agora eu já falei, tu era um drogado. Que ele pegue nojo, Jesus. Eu acho que ela botou, né? Que ele tenha nojo. Agora tem nojo, Leandro? Amém. Ai de ti que não tenha. O Senhor, Ele vai ouvir as nossas orações. Mas nós precisamos fazer essa entrega. Isaac foi entregue. Isaac foi solicitado por Deus para que fosse entregue em seu altar. Ele era a primícia da promessa a Abraão, não era Ismael. A primícia era Isaac, filho de Abraão com Sara. Deus tinha planos para Isaac, não havia uma promessa de que Abraão seria pai de multidões. Havia uma promessa, mas o Senhor pediu Isaac. Nem tudo que o Senhor nos pede nós vamos entender, mas nós precisamos confiar. E o Senhor nos pede que entreguemos os nossos filhos a Ele. Para que a promessa se cumprisse, Abraão precisava dar um passo, entregar seu filho. O que Abraão precisou entender? Que Isaac não era dele. Isaac era do Senhor.
E nós precisamos entender que os filhos, eles não são nossos. Eles são do Senhor. E nós precisamos entregá-los. Deus é um Deus de vida e não de morte. Quando Abraão entregou o seu filho, ele ganhou o seu filho para um propósito eterno. Hoje queremos poupar essa geração de qualquer tipo de sacrifício. Não é assim? Dessa forma estamos ensinando que não vale a pena nos sacrificarmos pelo reino. Toda vez que nós pesamos no que vamos fazer, como vamos viver, ou quanto vale a pena entregar a nossa vida pelo reino, nós colocamos os filhos nessa balança. E nós pensamos o seguinte: não vou sacrificar o meu filho. Vou tirar ele domingo de manhã para ir para o culto, tá frio. Tá chovendo. Vai se gripar. Não é assim que a gente pensa? Mais as mamães. Não quero. Não vou sacrificar o meu filho. Olha para a mãe que está do teu lado e diz assim para ela: ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Nós precisamos crer e confiar no Senhor. Como eu já falei inúmeras vezes para vocês aqui, eu fui rato da igreja, fui criada dentro da igreja. Essa paixão, essa ânsia pelo reino, por estar na igreja, por fazer as coisas, eu herdei dos meus pais, dos meus avós, que tinham um ponto de pregação em casa. Então eu cresci brincando e vendo o meu vô com o violãozinho, como o pastor falava ali, no ponto de pregação, não era célula. Aí a meia dúzia de irmãos ali, ele cantava com aquele violãozinho. Meu pai era agente penitenciário e às vezes ele estava de plantão no domingo. E a minha mãe não dirigia. E a gente ia para a igreja de a pé. A igreja não ficava tão longe. Mas a gente ia de a pé. Nunca eu perdi um culto porque o meu pai não estava. Por mais que estivesse chovendo. Eu ia pulando as poças e com a minha mãe me chamando a atenção para variar. Para eu não me molhar. Porque criança é tudo igual. Criança não consegue ver uma poça. Ela tem que enfiar o pé, então se for uma poça com barro, mais legal ainda. E aí eu chegava lá na igreja, parava na porta, a minha mãe tirava meus calçados molhados, me levava no banheiro, me trocava, geralmente era a parte de baixo que molhava às vezes, e pegava o culto. E eu tô aqui. Tô vivinha da Silva. Se gripei, devo ter gripado várias vezes. Mas esse é o senso de responsabilidade e de propósito com as coisas do Senhor. E o Senhor quer que você entregue o seu Isaac. Que você não tenha medo de entregar o seu Isaac. Talvez pareça que ele vai morrer, Joquebede. Porque Abraão achou que Isaac realmente ia ser sacrificado, ele iria sacrificar. Mas o Senhor vai dar o livramento. O cordeiro já foi enviado. O sangue de Cristo está sobre nós. O sangue de Cristo está sobre os teus filhos. E tu precisa confiar. Fala uma mãe que já perdeu um filho. 2, 3. E o Samuel, a gente vê que o plano e o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. E nós nunca, todo o tempo que o Samuel esteve doente, a gente nunca deixou de fazer a obra. Samuel vem, se faltou algum domingo, foi um que outro. Nesse processo, no hospital, por estar no hospital ou por estar doente.
furioso, porque ele queria vir para a igreja até na segunda-feira. E todo o tempo o Senhor nos guardou. Nós fomos para São Paulo com uma criança traqueostomizada, de avião. Nós andamos por todo o Rio Grande do Sul, na verdade, né? Com ele, com a traqueostomia, porque nós não deixamos de servir ao Senhor todo esse tempo. E o Senhor guardou ele todo o tempo, em cada minuto. E onde a gente achou que nada de ruim poderia acontecer, onde a gente imaginou que era o lugar mais seguro que ele estaria, foi no hospital onde ele veio a falecer. Samuel foi operado pelo melhor médico do mundo. Não foi o melhor médico do Rio Grande do Sul, nem do Brasil. Do mundo. Um especialista na técnica. Criador na técnica. O médico veio da Suíça para operar ele. Era o hospital referência do Rio Grande do Sul. Uma das melhores UTIs. Mas o plano e o propósito de Deus era aquele. E Deus permitiu que a gente desse o melhor. Para que a gente soubesse, nós fizemos tudo o que foi possível. E o Senhor recolheu ele porque ele cumpriu um propósito aqui. Nas nossas vidas, nessa cidade. Não há nada que a força do nosso braço possa fazer para salvar. Só o Senhor salva. Só o Senhor salva. Não há nada. Não há nada. As coisas fogem do nosso controle. Nós achamos que muitas vezes temos o controle, mas nós não temos o controle. A vida nos coloca em circunstâncias, nos coloca em situações que nós não vamos ter o que fazer, apenas confiar no Senhor. Nós temos o domínio dos nossos filhos e aparentemente um certo controle, enquanto eles estão debaixo das nossas asas em casa, mas um dia eles vão crescer. Um dia eles vão crescer, e se a gente não tiver esse entendimento de que eles são do Senhor, e se não prepararmos eles para isso, eles vão se perder. Porque essa é a nossa missão. Ensinar os filhos no caminho que eles devem seguir. Essa semana acho que a semana passada, nós recebemos um testemunho do Samuel, vamos dizer assim. Semana passada. Fabiano encontrou com uma mãe de um coleguinha dele. E algo que me emocionou muito. Nós choramos. Nós choramos muito falando sobre isso. E ela contou pro Fabiano como foi o processo com os colegas na escola. O quão difícil foi para a turminha dele passar por isso. Muitos enfrentaram o luto pela primeira vez. E os colegas tiveram muita dificuldade para aceitar o Samuel quando ele foi para essa escola. Não foi a escola que ele cresceu. Foi uma escola que ele saiu da educação infantil e foi para essa escola. A turma teve muita dificuldade de aceitar ele. Porque ele era uma figura, ele tinha muitas coisas que ele não entendia. Então, na hora do lanche, ele queria comer o teu lanche contigo. Ele pegava o material dos colegas. Ele entrava para a quadra e ele queria jogar. E não interessava se não era a vez dele. Ele ia e ele queria participar e ponto. Então, os colegas até entenderem o jeito dele foi muito difícil. Alguns entenderam mais facilmente, outros não. E ele era assim terrível. Tinha uma colega que a gente sabia que ele não simpatizava, que ela não simpatizava muito com ele. Ela era muito intolerante com ele, inflexível com ele. E ele espetava ela com lápis. Sabe, ela não gostava dele. Aí, sabe lá no fundo que, sabe aquele sentimento que mãe tem, dizer assim, ela não gosta dele, tipo assim, viu só. Mas então Samuel deixou de ir às aulas.
E aí eles foram para a capelinha ali, que era uma escola católica, rezaram, como ela falava, né? Que eles rezaram muito por ele. Sempre eles iam para aquela capela. E isso foi devastador para aquela turma. Eles não conseguiam lidar com o luto. Eles não conseguiam lidar mais com a falta do Samuel na sala. Só que essa turma teve várias dificuldades até o final do ano. Foi uma turma que enfrentou diversas dificuldades na aprendizagem, desestabilizou toda a turma. Só que foi uma turma que ela aprendeu a incluir. E essa turma, ela se tornou uma referência na escola. Porque toda vez que chegava uma criança especial, era nessa turma que ela era colocada. Porque eles sabiam acolher. Porque eles sabiam incluir. Esse foi o legado dele. Ele abriu uma porta de acesso para que muitas crianças pudessem frequentar a escola e serem acolhidas. Ele mudou uma escola. Ele deixou uma história. E até hoje aquela escola tem as marcas dele. Assim como essa igreja até hoje tem as marcas dele. E o que mais me dói é saber que muitos que estão aqui não tiveram a oportunidade de conviver com ele. E ver a criança maravilhosa que ele era. E o quão sensível ele era à presença do Senhor. Que os nossos filhos possam deixar um legado onde eles forem, uma marca. Esses dias eu fiquei sabendo de uma que a professora ficou brava porque ela falou em Jesus na Páscoa. As meninas colocaram no grupo. Ela falou em Jesus na Páscoa. E a professora mandou um convite convidando a turma para comemorar a Páscoa sem cunho religioso. Eu digo assim, ei, como? Da onde essa professora vive? Na Disney? Só falta ela me dizer que foi o Mickey que morreu na cruz. Gente, comemorar a Páscoa sem cunho religioso. Comemorar a Páscoa sem Cristo. Mas os nossos filhos vão ser a boca de Deus nesses lugares. Eles vão marcar a geração e vão marcar a história dos lugares aonde eles estiverem. Porque eles não vão se calar. Mas nós vamos para o ponto seguinte. Nós precisamos cumprir o nosso papel como pais. Provérbios 22:6 diz: ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. É o nosso papel de ensinar. É o nosso papel de discipular. Nosso primeiro discípulo é o nosso filho. Ontem eu tive o privilégio de estar ministrando aqui com a minha filha. Uma ministração de dança. Ela aprendeu a dançar comigo. Desde os bem pequenos, acho que os 4 aninhos foi a primeira apresentação na igreja. Os primeiros passinhos. Quem mais estava comigo daquela época aqui? Angel dançou. Andressa. Era um toco de gente. Nós não podemos falhar nessa missão. E eu quero falar aqui de dois exemplos de paternidade que falharam na sua missão. Manoá, pai de Sansão, como o pastor falou aqui. Ele falhou na sua missão. Sansão, ele tinha um propósito. Mas ao contrário de Samuel, que foi entregue no templo, ele foi mimado pelos pais e se corrompeu. Eu vejo aqui
alguém com grande chamado, com grande propósito. Mas se não for direcionado, vai se corromper. E nós muitas vezes temos medo. Sabe o que faltou em Sansão? Poda. Não. Limites. Foi isso que faltou em Sansão. E nós muitas vezes temos medo de colocar esses limites. Medo de perder o amor dos nossos filhos. Medo de ser duro demais. Mas o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Porque o amor ensina. O amor corrige. E Sansão, ele não teve isso. Ele cresceu sem regras. Ele cresceu sem limites. E muitas vezes quando nós vemos um potencial nos nossos filhos, nós vemos que os nossos filhos têm um chamado, a nossa tendência é colocar eles num pedestal. Eu li uma postagem na internet essa semana e ela perguntava: nós estamos idolatrando os nossos filhos? Será que estamos idolatrando? E ela dizia: os nossos filhos não precisam de um trono. Os nossos filhos precisam de direção, de poda, de limite. E aí ela elenca ali vários pontos para avaliar. E um dos pontos que ela fala é o seu filho que escolhe, que faz as escolhas, que governa, que dita o ritmo da casa. Se é ele, parabéns. Você colocou um rei no trono. E os nossos filhos jamais devem assumir esse lugar de governo dentro da nossa casa. Em primeiro lugar, quem governa a nossa casa é o Senhor. Em segundo lugar, o Senhor nos deu autoridade para exercer isso. Uma criança, ela não tem a capacidade de escolher o que é melhor para ela. Então, às vezes ela não vai querer comer o que ela precisa comer. Ela não vai querer vestir o agasalho que ela precisa vestir. Mas é necessário. Qual é o nosso papel como pais? Colocar esses limites. Porque nós que sabemos que somos adultos e maduros, que podemos dizer para eles o que eles podem ou não fazer, o que eles devem ou não fazer. Não são as crianças que ditam o ritmo da nossa casa, que governam o que nós fazemos ou não, ou o que nós assistimos ou não na televisão, ou onde nós vamos ou não. Outra postagem que eu li dizia o seguinte: devemos obrigar os nossos filhos a ir à igreja? Precisamos obrigar os nossos filhos a ir à igreja? É uma pergunta difícil e complexa. Porque nós não podemos exigir deles algo que nós não construímos. Que nós não ensinamos eles a viverem. Que nós não mostramos lá na infância que vale a pena sim estar na igreja, que nós temos que estar na igreja, que Deus é nosso Pai, que nós precisamos fazer um sacrifício sim, todo domingo estar lá. Muitas vezes é sacrificante, só que a gente ensina isso lá quando eles são pequenos. Às vezes a gente acha, quando ele crescer, ele aprende. E aí vem aquela fase dos 2 anos, os terrible 2, que você fala, é chique, os terríveis 2 anos, que é a adolescência dos 2 anos. Que é a fase da poda. Neurologicamente, biologicamente, tá ali tem os profissionais aqui que vão entrar em acordo comigo, há uma poda neural, né? Os neurônios estão sendo podados ali. Há algo que acontece biologicamente no cérebro da criança nessa idade. É a idade da poda. Mas nós como pais, muitas vezes a gente, não, ele é criança, ele não entende. Quando crescer ele aprende. Não vai. Não vai. É a hora da poda. E é terrível. Né, Nath? É terrível.
Porque parece que tu entra em guerra com uma criança de 2 anos. Aí tu olha para aquele fedelho e tu diz, tá pensando que tu é? Nasceu ontem. Nem das fraldas saiu, quer me governar. E eles aprendem o poder do não. E quando eles dizem não. Mas é o nosso momento de impor os limites e de fazer a poda. Quem manda aqui sou eu. Vai ser dessa forma. É nessa idade. E aí eles têm aquela crise, eles se jogam no chão, eles choram horas, parece que vão morrer, parece que é o fim. Mas a gente não tem que se compadecer não, viu, mamães? A gente tem que amar. E o amar não é passar a mão por cima. O amar é corrigir, é ensinar. Porque Deus vai fazer a parte dele. Com certeza, e eu te afirmo que Ele faz. Mas somente se nós fizermos a nossa. Saul falhou no seu chamado. Jonatas perdeu o trono e morreu. Por quê? Porque Saul foi carnal, precipitado, desalinhado com a paternidade espiritual que era Samuel. Se desconectou do sacerdote e assumiu esse lugar diante da comunidade de Israel, sendo desobediente e quebrando os princípios. Isso é algo muito importante que eu quero falar para vocês. A nossa vida, o que nós vivemos, o que nós fazemos, vai influenciar diretamente a vida dos nossos filhos. Então, se nós não mudarmos, se nós não corrigirmos a nossa rota, se nós não andarmos alinhados com aquilo que o Senhor ordenou, nós estamos acabando com o legado, com a herança espiritual dos nossos filhos. Jonatas perdeu aquilo que era para ele. O reinado era para ele. Mas Saul botou tudo a perder. E os nossos filhos são chamados, os nossos filhos têm propósitos, mas nós podemos botar tudo a perder. Tudo a perder. Porque não adianta eu querer que o meu filho viva uma vida maravilhosa em Cristo. Seja um homem, uma mulher de Deus, se eu não viver essa vida. Se eu não for esse exemplo, essa referência dentro de casa. Muitas vezes nós não queremos que os nossos filhos reproduzam as mesmas coisas que nós, não é assim? Não quero que meu filho faça isso, então mude. Você não quer que seu filho reproduza? Mude. Só tem um caminho, é só esse. Eu preciso mudar. Eu preciso me alinhar. Se eu for um lixo de ser humano, que eu vou deixar para o meu filho? Que legado eu vou deixar? E às vezes a gente pensa que, é a minha vida. Eu faço o que eu quero da minha vida. E a gente não pensa no filho. A gente não pensa no outro. A gente só pensa nos nossos prazeres, no que eu quero. Mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Se a gente não viver os princípios do reino, se a gente não viver as ordenanças do Senhor, se a gente não tiver um coração incendiado por Deus e se a gente não amar o Senhor, os nossos filhos também não farão. A não ser que o Senhor alcance eles com a sua graça. Eu vim de um lar cristão, pastor não. Mas ele lutou muito mais do que eu para ser um cristão, como eu. O que eu tiro de letra, ele se esforçou muito mais. Para ele foi uma luta, foi a 3ª Guerra Mundial ser cristão. Para mim foi normal. Tipo assim, não ser crente é que não é normal para mim. Não é natural. Tem coisas que muitos fazem aí que para mim isso não é natural para mim. Isso não é normal para mim. E é dessa forma que seus filhos vão crescer.
Vocês vão poupar eles de muitas guerras, de muitas batalhas que eles não terão. Não deixe que os filhos sejam um impedimento para você exercer o seu chamado. Filhos não são, não foram e nunca serão um impedimento para o cumprimento do nosso chamado. Os meus filhos eu jogava dentro do carro e saía. Dava de beber conforto com Samuel. Samuel entregava na porta da igreja. Pegava só no final. Depois que tinha terminado tudo, eu tocava, eu dançava. Fazia de tudo um pouco. Final do culto eu dizia, cadê meu filho? Já estava jantado, a fralda já estava trocada. Os irmãos assumiam. Você pode usar seus filhos como desculpa para se acomodar. Alguns usam a esposa. Outros não precisam usar porque elas são um impedimento mesmo. Vocês lembram daquela palavra que eu disse, só não atrapalha? Lembram, mulheres? Algumas lembram. Se a gente não atrapalhar, já está ótimo. Só se a gente não atrapalhar. Último ponto. Paternidade natural e espiritual caminham juntas e alinhadas. Vocês viram que Saul ali, ele tentou exercer um sacerdócio que não era dele. Nós não somos independentes, nós somos interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. E além da paternidade natural, o Senhor colocou sobre nós uma paternidade espiritual também. E nós precisamos ser filhos e nos identificar como filhos. Hoje se fala tanto em identificação de gênero. Eu me identifico como isso, eu me identifico como aquilo. Não é assim? Eu me identifico como rica num corpo de pobre. Nasci para ser rica. Por dentro eu sou rica. Só faltou, faz-me rir. Faltou um marido rico, o pastor já falou aqui que ele me disse que a gente só tem 2 chances na vida. Uma quando nasce e uma quando casa. Eu errei nas 2. Nasci pobre, casei com pobre. Mas eu sou filha do rei. O pastor está se sentindo humilhado. Eu sou filha do rei, me identifico como rica. Mas nós precisamos nos identificar como filhos. E aceitar essa paternidade. Porque a paternidade a gente aceita. O Carlito Paes, ele colocou num livro que ele fala belíssimamente sobre isso, sobre a paternidade espiritual, que muitos dizem que não é bíblico, outros dizem que é, e uns é uma confusão só. E ele fala, eu sou um pai para aqueles que me reconhecem como pai. Para aqueles que querem ser filhos. Eu sou um amigo para aqueles que me veem como amigo. Eu sou pastor para aqueles que me veem como pastor. Mas para alguns eu vou ser pai, porque eles se colocam como filho. Eu fiz um aconselhamento com a pastora Sheila esses dias, e ela criou um grupo das amigas, assim, as pastoras, amigas. E eu disse para ela assim, muito lindo, pastora, muito lindo que a senhora criou o grupo aí das amigas, eu acho top a ideia, a aliança, parceira. Eu disse, mas eu lhe vejo como uma mãe espiritual. Para mim a senhora é uma mãe. Porque eu preciso de uma mãe. E eu me coloco como filha. Timóteo. Ele foi filho. Foi filho de Paulo. Porque todos nós precisamos de um arco. E é por isso que eu trouxe aqui. Timóteo precisou de um arco. Paulo assumiu essa paternidade. Foi um grande ativador e impulsionador do chamado de Timóteo. Porque é o pai que dá destino. Pai que aponta o alvo. Pai que mostra o caminho. É o pai que ensina. Até Jesus precisou de um pai, gente. Senão Maria não teria casado. Ela teria sido até hoje a Virgem Mãe, coração de Maria.
Mas não, ela casou, ela deixou de ser virgem. Sinto muito se não te informaram. Mas Maria teve outros filhos. Então não é mais virgem há muito tempo. Há longos anos. Mas ela poderia ter ficado. Ter sido só ela. Mas Jesus precisou de um pai. Que assumiu essa paternidade até um certo tempo. Eu não sei se há dados até quando o pai de Jesus viveu. Depois ele transicionou para uma paternidade espiritual. Onde Deus assumiu por inteiro. E nós, como pais, precisamos cumprir o nosso papel. Pai e mãe não nasceram para ser legais. Nasceram para ser chato, gente. Quando a Julie me diz, ai mãe, tá sendo chato, eu prazer, tô cumprindo meu papel com excelência. Hoje você fala muito na questão assim, ai minha mãe, minha amiga, minha melhor amiga, nós somos amigas, mas antes de eu ser amiga dela, eu sou mãe. E a gente estabelece isso lá na infância. Quando elas são pequenininhas, a gente não pode ter aquele tratar de amiga, ai amiga, amiga da mãe, não, tu é minha filha. E a coisa funciona dessa forma. Porque senão quando ela crescer, ela vai se colocar no mesmo patamar que tu. Se tu tratar ela como a melhor amiguinha. Desde criança. É muito lindo e romântico isso que o mundo cria. Esses relacionamentos, essas loucuras que o mundo cria aí. Mas não é nada funcional. Porque eles precisam saber quem é a mãe. Quem é o pai. Somos amigos, sim. Mas eu me posiciono no papel que Deus me colocou. Vou ser amiga, não, mas isso que diz que eu sou mãe. E eu vou ter que ser chata. Teu pastor vai ter que ser chato contigo se ele exercer a paternidade espiritual. Nem sempre vai ser legal. Pastorzão, amigão, bro, da hora, meu. Ah, meu. Você tá entendendo? A gente imita a pastora Sheila, ninguém vai fazer fofoca, hein? Eles passaram toda semana imitando a pastora Sheila aqui. Legais são os amigos. Você nasceu, você que é pai e mãe, você tem a missão de exercer essa paternidade, essa maternidade sobre os seus filhos. Com responsabilidade. Quando nós não cumprimos a nossa missão, como servos de Deus, nós botamos a perder o legado, a herança dos nossos filhos. A paternidade, ela te alinha conforme a visão de Deus para a tua vida. Só Deus vê o alvo e tem o poder para nos lançar. Mas Ele sempre vai usar o arco. E é tão engraçado porque a Bíblia não diz que os filhos são lança. A Bíblia não diz que os filhos são espada. A Bíblia não diz que os filhos são machadinha. Mas a Bíblia diz que os filhos são flechas. Eles são flechas. E o fato de serem flechas, e agora eu quero te falar sobre a paternidade espiritual. Significa que para eles irem longe, eles precisam de um arco. Porque a flecha, ela lançada por si só, ela não tem um longo alcance. Ela precisa de um arco. Ela precisa de alguém para ser lançada. Opa. Alguém segura o microfone aqui para mim? Vem aqui, pastor. A palavra fala em duas figuras, Salmo 127. Que os filhos são uma flecha, são como uma flecha nas mãos do guerreiro. Então há um filho, há uma flecha e há um guerreiro, há um arqueiro. Algumas versões dizem. Quem é o arqueiro? Quem é o arqueiro? O arqueiro é o Senhor. Os filhos são as flechas. Mas se Deus disse que os filhos são as flechas,
para que eles sejam impulsionados e lançados pelo arqueiro, é necessário um instrumento: o arco. A flecha, ela não pode ser lançada sem um arco. E o arco, ele é a tua paternidade, que pode ser a tua paternidade natural, mas é também a tua paternidade espiritual. Então Deus nos faz que nós sejamos dependentes de algo, de alguém, e não só dele. Tá virado aqui porque essa flecha é ao contrário. Esse arco é para canhoto, eu acho. A paternidade, ela é uma base aonde você vai ser impulsionado. A paternidade, ela vai te sustentar também. Ela vai te posicionar alinhado com um alvo, que é a vontade do Senhor. Então o arco, ele te dá o suporte, a base, a plataforma para o teu lançamento, porque ele te alinha, ele te coloca numa reta com o teu alvo, ele te direciona. Só que para ti ser lançado acontece um fenômeno aqui, nessa posição. E muitas vezes nesse processo, muitas pessoas desistem desse alinhamento, porque elas não entendem. Mas antes do lançamento da flecha, o que acontece com ela? Ela é puxada para trás. Para quê? Ela é esticada, a corda é esticada, para que você tenha impulsão para ir mais longe e alcance o alvo e não caia no meio do caminho. Porque o que acontece com uma flecha quando ela não é lançada na impulsão certa? Ou ela erra o alvo, ou ela perde forças no meio do caminho e ela não alcança. Só que o arco, muitas vezes, ele é mal interpretado quanto à sua função. Poxa, mas o pastor é muito rígido. O pastor quer que eu me mova somente dessa forma, quer que eu faça as coisas somente do jeito dele. O pastor tá me puxando para trás, tá barrando meu ministério, meu chamado. O pastor tá me segurando. O pastor quer falar. O pastor não deixa eu avançar. O pastor tá controlando a minha vida. E aí, nós não queremos mais nos sujeitar ao processo de ser esticado, de ser alinhado, de ser endireitado. Nós abandonamos o arco, tá? Ele já está querendo pregar minha palavra aqui. Nós abandonamos o arco. E nós perdemos a nossa função. Nós podemos até chegar em algum lugar, mas o nosso alcance vai ser mínimo, vai ser fraco. A paternidade é a base, catapulta. O pastor está dizendo, soprando ao meu ouvido aqui. Uma flecha sem o arco é uma madeira seca. Quer falar, pastor? Não, tá, não. Voltou. Achei que ele ia subir. A paternidade, ela precisa te puxar, te trazer para perto de Deus, te direcionar para então te lançar. O que os crentes doentes e feridos falam hoje? Isso é abuso, é controle. Não é assim? O pastor quer mandar na minha vida. O pastor controla, o pastor isso. O pastor foi rígido, foi duro. Meu líder quer saber demais da minha vida. Meu pastor quer controlar a minha vida, está emperrando a minha vida, acha que manda em mim. É isso que o diabo quer que você acredite. Que você despreze o arco que o Senhor levantou para te lançar. E não chegue a lugar nenhum. Ou para que o seu chamado tenha pouco alcance. E aí nós só conseguimos enxergar o agir do homem.
Mas não é a mão do homem que está puxando, que está esticando a corda do arco. É a mão de Deus. Mas quem nós enxergamos? O arco, o homem. E nós não vemos a mão de Deus no processo. A paternidade, ela é bíblica, mas ela só pode ser exercida com a ciência, adesão e concordância daquele que se coloca como filho. Se você não se sujeita, Deus não pode te usar. Você não vai ir longe, vai errar o alvo e ficar pelo caminho. Se você já viu um desigrejado vivendo a plenitude do seu propósito, me avisa. Já viu alguém sozinho? Não vai. O modelo bíblico para o relacionamento na igreja é a família. E aqui nós somos a sua segunda casa. O filho da desonra é o filho da perdição, Judas. Que ele não entendeu. Judas não entendeu o propósito. Judas não havia entendido nada. E é por isso que eu estou trazendo essa palavra para vocês. Para que vocês ao longo da caminhada não se tornem um Judas e abandonem a missão. Mas para que vocês tenham um entendimento dos processos e como Deus trabalha nas nossas vidas através da paternidade. Porque quem entende não se perde, mas suporta o processo. Somos dependentes de Deus e interdependentes uns dos outros. Nós precisamos um do outro. Lúcifer decidiu que não precisava de Deus. Ele achou que podia viver a sua maneira e fazer as coisas da sua maneira. E ele foi banido do céu. Porque a soberania, ela é sempre do Senhor. E isso é tão difícil de entender. A soberania do Senhor é uma das coisas mais difíceis de se entender. Quando Deus leva um filho, quando parece que a morte venceu. Quando as circunstâncias não são favoráveis. Quando parece que está dando tudo errado. Quando nós fazemos as coisas certas e mesmo assim as coisas dão errado. Você já se deparou com essa situação? Porque Deus nos ensina através dos processos. E essa geração que se levanta agora, ela precisa de pais e mães espirituais. Quero que você abra a sua Bíblia para a gente encerrar em 1 Coríntios. Eu gosto do pessoal de Santos, da City. Adoro. A paternidade, ela é figurativa, tá? Ela pode ser exercida por um pastor, por um líder, por um discipulador. Esther teve o seu tio Mardoqueu nessa paternidade. Timóteo em Paulo. 1 Coríntios fala, capítulo 4, versículo 15. E essa palavra vem como uma seta no meu coração. Ela diz o seguinte: pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes, sejam meus imitadores. O que ele está dizendo que ele é aqui? Um pai. E o que Paulo lamenta? Que eles tiveram 10.000 mestres. Tem muita gente para ensinar. Tem muita gente para falar. Você vai encontrar aí no YouTube muitas palavras. Algumas uma palhaçada, mas tem umas que são muito bênção. Homens de Deus, muito conteúdo o YouTube te oferece hoje. Tem muita coisa boa se você souber escolher e ter o seu momento com Deus, a sua leitura da palavra. Senão você vai comer muita porcaria que está aí no meio sem saber. Tem muita gente para ensinar.
Tem muita igreja. Igreja não falta, mas tem igreja. Tem poucos pais. Poucos que querem ser pais. Impulsionadores de uma geração. E Paulo diz: sejam meus imitadores. Sejam pais. Você não precisa ter filho para ser pai espiritual de alguém. Colocar alguém debaixo do braço, cuidar, amar, ensinar, posicionar. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar aonde vou. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-los. Mas eu irei, e logo, se o Senhor permitir, então verei se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se têm de fato o poder de Deus. Há muitos discursos, pouco poder. Muita fala, pouca prática. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O que vocês escolhem? Devo ir com vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? Quem fala isso? Quem pode falar isso? A não ser um pai. Agora, se você se posicionar como um filho, teu pastor vai falar isso aqui contigo, eu vou ter que usar a vara contigo, hein? Pisou na bola. Se você não é filho, você vai dizer: que isso? Só o que me faltava agora. O pastor falando assim comigo: o que é isso? Ele pensa quem ele quer, que ele é quem? Eu faço o que eu quero da minha vida. É problema meu. É problema teu mesmo. Isso não é filho. O filho, ele tem um coração ensinável. Só com filho dá para falar assim. É só os filhos. Ninguém mais quer pagar o preço da paternidade. Por isso nós estamos vivendo a época dos bebê reborn. Ser pai é difícil. Ser mãe é difícil. Eu estou falando em questões espirituais agora aqui. Gerar é difícil. As pessoas são cada vez mais inconstantes. Mas foi para essa missão que o Senhor nos chamou. Crente reborn nós temos? Tem gente que está gerando um bebê reborn. Por que um bebê reborn, pastora? Por que estamos gerando um bebê reborn? Algo que está só na nossa cabeça. Tá, mas o que é isso, pastora? Há folhas, mas não tem fruto. Eu lembro que tinha uma pessoa aqui na igreja, e ela falava, e ela falava, e ela falava. E pelo que ela falava, eu dizia assim: ó, meu Deus. É uma pessoa assim, ó, que vai exercer uma liderança, vai ser uma bomba no inferno, coisa de louco. Vamos investir. Aí com o passar do tempo, a gente começou a observar. Chegamos na árvore, não tem fruto. Chegamos na árvore, não tem fruto. Chegamos na árvore, não tem fruto. Tinha só folha. Era viçosa. Que é isso? A pessoa que fala muito vive pouco. Porque o fruto é o fruto do Espírito em nós. Temos que dar frutos. Chamado que não dá trabalho é lazer. Chamado dá trabalho. Igreja dá trabalho. Vida dá trabalho. Pessoas dá trabalho. Eu sei que você me entende, porque a sua casa dá trabalho. Seus filhos dão trabalho. O seu trabalho é um trabalho. Viver dá trabalho. Só que muitos procuram isso. Lazer, distrações, prazeres, benefícios. Mas o chamado, ele requer um preço. Investir em alguém
requer custos. Ter filhos requer custos. Fralda tá cara, escola é cara. Tá chegando a hora de eu terminar, né? Eu senti, o Espírito Santo soprou aqui nas minhas costas. Gerar filhos espirituais também dá trabalho. Só que tem gente que não quer. Tem gente que nunca investiu em ninguém. Nem mesmo nos próprios filhos biológicos. Mas Deus te chama para quebrar com isso. Talvez nunca ninguém investiu em ti. E você não saiba nem como fazer. Mas o Senhor quer te ensinar. Só que para te ensinar, Ele tem que te colocar debaixo de uma paternidade. Para ensinar alguém a ser filho, tem que ser filho. Se você precisa ser filho para aprender a ser pai, para ensinar alguém a ser filho. Eu estou fazendo o meu papel, as minhas flechas. A minha flecha amor sumiu agora. As minhas flechinhas. Ontem estavam minhas flechinhas aqui. A Bia e a Sophie são minhas flechinhas, eu invisto nelas. Como o pastor diz, eu dou moral para elas. Elas vêm, elas cantam para mim, cantam. Elas estão sempre cantando nos meus ouvidos alguma coisa, né, Benhur? Elas me chamam de pastora. A Sophie, então, pastora, deixa eu cantar um louvor para ti. Ela chega e canta. Eu estou investindo, estou preparando a nova geração. Coloquei debaixo do braço, eu trago eles para cá, para a sala de adoração, e eu faço o seguinte. Eu aprendi um caminho, que foi o caminho que me sustentou toda a minha vida, que é a sala do trono. Eu trago eles para cá. Eu, a Adri, Gabs, que está aqui. Teve alguns que já participaram. Eu entro diante do Senhor. É assim que você entra, eu estou dizendo para eles. É dessa forma que você entra. Aí eles estão meio dispersos. Aí a Adri diz, todo mundo fecha o olho agora. Fecha o olho, fecha o olho. Aí eles estão assim, aí eles fecham o olho. Te concentra no Senhor. Concentra. Aí eles não cantam, estão meio envergonhadinhos. E aí a Adri começa, vamos mais forte. Bota pra fora. Deixa sair esse som. Aí começa a vir. Começa a vir. Daqui a um pouquinho a gente vê as lágrimas. Daqui a um pouquinho eles estão com o joelhinho no chão. Nós estamos ensinando. E aproveitando que o louvor está aqui. Há um tempo atrás, eu liberei uma palavra para o Ministério de Louvor. Há muitos que já não estão aqui. Geração antes de vocês aqui. Eu liberei uma palavra. E eu disse para os ministros, sejam pais. Gerem filhos. Discipulem. Se cada um ensinar um, as crianças estão doidas, né, pais? Estão doidos para aprender a tocar um instrumento. A maior realização deles é subir nesse altar para cantar, para dançar, para fazer... Eles estão olhando vocês. E eu disse, gera um baterista, gera um baixista, gera um ministro, gera um que toque violão, gera um guitarrista, gera um tecladista. Mas a geração passada, como fala a palavra, muitas vezes não ouviu. Não ouviu. Não gerou. Não teve fruto, Ivan. Tinha folha. Muita folha. Muito bonito. Muita técnica. Não tinha fruto. E eu mais uma vez me coloco aqui. Como profeta nessa casa. Como voz profética nessa casa. E eu declaro sobre a vida de vocês que acabou o tempo da esterilidade nesse altar. Acabou o tempo da esterilidade. Acabou o tempo das folhas. É tempo de frutos. É tempo de frutos. E vocês vão gerar. Porque o Senhor está colocando no coração de vocês um fogo, uma chama e um compromisso com a futura geração. Em nome de Jesus, eu declaro isso. Eu declaro que os ouvidos de vocês se abram. E o Senhor vai sinalizar para vocês. O Senhor vai mostrar para vocês em quem vocês vão investir. O Senhor vai dar filhos para vocês. E não são filhos naturais.
São filhos espirituais que vocês vão discipular e que vocês vão investir e que vocês vão gastar tempo, sim. E levanta, igreja, te levanta, porque essa palavra é para ti também. Te levanta, porque essa palavra é para ti. O Senhor vai dar filhos que vão custar sim para vocês. Vai custar, vai dar trabalho, vai chorar, vai pedir colo, mas o Senhor está levantando aqui pais. Pessoas vão encostar em ti necessitando de ti. Você vai abraçar como filho. O Espírito Santo vai te dizer: abraça como filho. Investe nessa vida. Paga o preço por essa vida. Jejua com essa vida. Ensina o caminho. Gasta tempo. Cuida. Ama. Para que nós não venhamos a lamentar como Paulo. Tem tantos mestres e poucos pais. Não, nós precisamos de pais. Nós precisamos de mães que vão crer, que vão acreditar nessa geração, que vão dar voz para eles, que vão ouvir eles. Sejam frutíferos, sejam férteis, cresçam, multipliquem-se, sejam